Saudações a todos. Januário Domingos é meu nome. Bem, nós vamos dar sequência, mais uma vez sobre função afim. E nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios que eu achei interessante, que tirei no livro, Então depois vocês vão ter acesso a algumas questões para vocês poderem resolver. Então eu elaborei 6 exercícios onde eu vou resolver e depois farei uma lista para que vocês possam treinar. Então na aula de hoje, conforme eu disse, nós vamos resolver questões diferentes. De que maneira? São questões que vão vos ajudar posteriormente. Bem, começando logo, eu vou escrever aqui uma breve observação. Por que ela vai ser importante? Porque nos exercícios nós vamos resolver questões que envolvem coeficiente angular e coeficiente linear. Bem, vocês sabem que uma função do primeiro grau f de x é igual a ax mais b. Bem, quando nós estudamos função, nós aprendemos que ax ele é o termo que depende de x e b é o termo que não depende de x em função. A gente aprendeu isso. Bem, agora ele vai ter uma nova denominação, um novo nome, como se fosse o quê? Nós vamos denominar o nosso a, vamos chamá-lo como coeficiente angular. Já o nosso b, ela vai ser o nosso coeficiente linear. Bem, aqui nós vamos chamar isso de a coeficiente angular e de b coeficiente linear. Então, ela pode ser, o a pode ser maior que zero ou menor que zero. Então, ela pode ser negativo ou positivo. Bem, passando já para os exercícios, vocês conseguem observar, a nossa primeira questão, ela está relacionada ao coeficiente angular e linear. O que é que nos diz a nossa questão? Diz o seguinte: para cada uma das funções afim, dada pelas leis seguintes, identifique o coeficiente angular A e o coeficiente linear B. Bem, o objetivo é encontrar o coeficiente angular e linear. De que maneira é que nós vamos achar esses coeficientes? Então, vamos começando logo com a linha A. A linha A temos uma função do tipo y igual a 3x menos 2. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Bem, anteriormente eu mostrei que o coeficiente angular ela é sempre acompanhado por uma letra. Nós anteriormente tínhamos que ax mais b. Já o coeficiente linear é aquele termo independente, termo que não depende de nenhuma variável. Então, para nossa linha A, nós temos que o 3 será o nosso coeficiente angular. Eu vou escrever CA, que significa coeficiente angular. Já o nosso menos 2 será o nosso coeficiente linear, que vai ser o nosso LCL, que significa coeficiente linear. Bem, essa aqui foi a linha A. A linha B, como é que a gente vai fazer a nossa linha B? Queremos achar o coeficiente angular e o linear. Bem, temos aqui essa função incompleta, porque nós só temos aqui o valor de A. Então, o nosso coeficiente angular será o 9. Então, vamos ter o coeficiente angular. E qual será o nosso coeficiente linear? Levando em conta que nós só temos o coeficiente
angular. Bem, neste caso, o nosso coeficiente linear, ele será que 0. Então, vamos botar aqui 0 é o nosso coeficiente linear. Então, esse foi a linha A e a linha B. Agora, vamos passar logo para a nossa linha C e a nossa linha D e o E. Então, temos aqui essa função, a mesma coisa que fizemos. Quem será o nosso coeficiente angular? Menos 1. Então, nosso coeficiente angular. E o nosso coeficiente linear será 3. Coeficiente linear. Lembrando que eu estou denominando o CA como coeficiente angular. Vocês podem escrever. E o CL, coeficiente linear. Agora, temos aqui essa linha D, né? Nos pede também para calcular ou para identificarmos os coeficientes angular e linear. O que é que nós temos aqui? Temos aqui uma expressão elevado ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que trabalhar um pouquinho essa expressão que vai nos permitir nós encontrarmos os nossos coeficientes. Então, vamos ter que y será igual. Essa expressão ela pode ser escrita da seguinte forma: x mais 3 que multiplica x mais 3 menos. Essa expressão também pode ser escrita da mesma forma. Então, vamos ter que x mais 1 que multiplica x mais 1. Então, temos que y será igual. O que é que nós vamos fazer? Temos aqui produto notáveis, multiplicação. S vezes S, vamos ter x ao quadrado. X vezes 3, vamos ter mais 3x. Agora, vamos fazer com 3. 3 vezes x vai ser 3x. E 3 vezes 3 vai ser 9. Menos. O mesmo que fizemos aqui é que vamos fazer aqui. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, mais x, 1 vezes x, x e 1 vezes 1, 1. Então, vamos ter que y será igual a x ao quadrado, mais, vamos fazer 3 mais 3, 6, mais 9, menos, vamos fazer a mesma coisa, x ao quadrado, 1 mais 1, mais 2x, mais 1. Então, vamos ter que y será igual a x ao quadrado, mais 6x, mais 9, menos x ao quadrado, menos 2x e menos 1. Eu multipliquei esse menos com todos que estão aqui dentro de parênteses. Então, eu tenho aqui esses dois, são o quê? Simétricos, né? Tem sinais diferentes e números iguais. Então, y será igual. Eu vou fazer 6 menos 2, vai ser 4. 4x. E 9 menos 1 vai ser 8. Agora, nós estamos em condições de encontrarmos os nossos coeficientes, seja angular ou linear. Então, encontrando os coeficientes, vamos ter que o nosso 4 é o nosso CA, que é o coeficiente angular, e o nosso 8 vai ser CL, que é o nosso coeficiente linear. Bem, para terminarmos, temos aqui a última questão, né, que também nos pede para identificarmos. O que que vamos fazer? Aqui nessa questão, quem é o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear? Então, vamos ter que 4 será o nosso coeficiente linear. Por que ele é coeficiente
linear. A ordem não importa. Por quê? Porque o 4 é o termo independente, é o termo que não está acompanhado com nenhuma variável. Já o nosso coeficiente linear vai ser o menos 2. Por quê? Porque o menos 2 é o termo que depende do x. Então, nós temos aqui o nosso coeficiente linear, coeficiente angular. Bem, esses foram os exercícios, sobre identificação dos coeficientes angulares, os coeficientes lineares. Vocês conseguiram perceber que é tão simples, que não dá assim tanto, mas tanto trabalho, Bem, para que o vídeo não possa ser muito longo, eu vou parar por aqui e nos encontremos no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.